Amém? Glória a Deus. E como é a último domingo, né, também do mês, nós estamos sobre um tema, família, e eu quero encerrar esse tema sobre família hoje. Nós já adentrando um pouquinho sobre oração, e a partir da semana que vem nós teremos esse novo tema falando sobre oração, e vai ser um tempo precioso da parte de Deus. Amém, queridos? Há uma expectativa no teu coração? Hoje nós cantamos o cântico, né, que diz: a minha expectativa, meu manancial é a tua presença, Senhor. Amém? A minha ambição está na tua presença, é o que eu mais desejo, e o Senhor está aqui, amém? E eu creio que nessa noite Deus vai fazer maravilhas no nosso meio, queridos, como Ele já está fazendo. Se você está aberto para o Senhor, eu posso dizer, queridos, não há limites para aquilo que o Senhor vai fazer e tem para fazer no teu coração. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Então, família, eu coloquei como tema assim, um lugar de busca a Jesus até o fim. Amém? A família é um lugar de você buscar Jesus até o fim, não desistir. Então, se você está com a tua família bem do teu lado, esposo, esposa, filho, irmão, irmã, se não tem, você vai falar para quem está ao teu lado, você vai clamar isso pela tua família e fala assim: olha, nós não vamos desistir. Nós vamos até o fim. Com Jesus nós vamos até o fim. Amém, queridos? Glória a Deus. E eu quero falar sobre uma família que, na verdade, você vai conhecer o nome da pessoa. É poucas pessoas que na Bíblia você vai encontrar que Deus curando, Jesus passando e trazendo cura. Geralmente Jesus, Ele cura, olha, uma pessoa que tinha uma doença, outra, mas aqui Ele fala do pai de uma menina, e ali a Bíblia é citado o nome dele. E você vai ver que é somente nesse contexto, é somente esse capítulo, somente nessa aparição, nesse tempo que fala o nome dessa família. Mas enquanto eu estava pensando no que ministrar, Deus me tocou forte o nome deste homem, e eu comecei a estudar, a ler algumas coisas, e eu quero ler com vocês esse texto, né? Ele está nos 3 livros sinópticos, né, da Bíblia, está em Mateus, Marcos e Lucas, só não é citado em João, e eu quero ler com vocês no livro de Marcos, capítulo 5, verso 21 a 43, é um texto conhecido, e eu quero ver com vocês alguns pontos, mas principalmente queridos, eu posso citar aqui, teria muita coisa para a gente falar, mas o que Deus colocou no meu coração é algo de realmente, da gente se entregar totalmente ao Senhor. Amém, queridos? Amém? Então vamos lá, Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. Para você ficar ligado no texto, no que aconteceu aqui, a Bíblia fala que Jesus, ele falou para os discípulos, né, vamos ao outro lado, e ali no outro lado Jesus dormiu, né, foi lá, colocou uma almofadinha, dormiu atrás, e veio uma tempestade, os discípulos ficaram apavorados, achando que ia morrer, porque estava entrando água no barco, eles acordam Jesus, e falam: Jesus, você não tem, né, não se preocupa que a gente vai morrer. Jesus acordou e falou: aquiete-se mar, a tempestade acalmou. Ele falou: olha, será que vocês não têm fé para crer nessa palavra? E a Bíblia fala que quando eles atravessam aquele lugar, ele encontra um jovem que vivia no cemitério e amarrado, e legiões de demônios sobre ele, né, o gadareno, outras versões falam que morava naquela cidade, outro nome, né, da cidade, e ali ele é totalmente liberto e restaurado pelo Senhor, e ele quer ir com Jesus, e Jesus fala para ele: não, você fica, porque você tem uma missão, você vai falar para a tua família. E a Bíblia fala que esse jovem volta, não fala só para a família, mas ele fala para 10 cidades naquela região, e é uma transformação do milagre que Jesus fez. E depois Jesus entra no barco, e aqui é o texto que nós estamos encontrando, né? Vamos lá, a partir do verso 21. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou a seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo, por favor, venha e põe as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele, e todo o povo o seguia, apertando ao seu redor. No meio da multidão
estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia, tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois ela pensava: se eu apenas tocar em seu manto, eu serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu-se em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Seus discípulos disseram: veja, a multidão que o aperta de todos os lados, como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: a sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então ele entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai, a mãe da menina e os seus 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus então deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido, e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Amém? Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo tão precioso, onde nós já podemos desfrutar da tua presença tão maravilhosa neste lugar, Senhor. Senhor, e diante da tua palavra, daquilo que o Senhor fez, e, Senhor, sabemos que não é aquilo que apenas o Senhor fez, mas o Senhor ainda faz milagres. O Senhor é um Deus de milagres. O Senhor é um Deus que tem promessas, e aonde o Senhor está, milagres acontecem. E aonde o Senhor está, o Senhor muda histórias. O Senhor transforma famílias, Senhor. E nós estamos diante daqui de um relato de uma família, Pai, que foi totalmente tocada pela ação do Teu Espírito, mas além de ser tocada, é uma família que Te buscou, Senhor. É uma família que saiu do seu lugar para buscar ajuda, e essa ajuda veio do Senhor para restaurar, para trazer cura, libertação, dentro do contexto familiar. E nós pedimos que nessa noite, nós estamos aqui, dizendo que nós queremos ser tocados pelo Senhor. Nós te buscamos, Senhor, nós viemos neste lugar porque nós te amamos. Nós viemos neste lugar porque nós dependemos do Senhor e precisamos da tua ajuda, precisamos do teu agir sobre nós. Por isso, pela tua palavra, fala conosco. Espírito Santo, tenha liberdade para falar em cada coração, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Nós estamos diante de uma palavra e é interessante, né? Como falei, a gente vê muitos nomes na Bíblia, pessoas sendo curadas. Inclusive, aqui nós vemos no texto, eu citei, né? Eu não li a parte daquele jovem de Gadareno, mas a Bíblia não fala o nome dele. A Bíblia também não fala o nome da mulher do fluxo de sangue, mas a Bíblia cita o nome deste homem que foi em procura de cura para sua filha. O nome dele é Jairo. Quem era Jairo, queridos? Procuramos saber uma coisa. Jairo, ele era um judeu, e a Bíblia cita que ele era um dos dirigentes da sinagoga ali, né? Era um deles, possivelmente de uma origem hebraica. E o nome Jairo, ele tem essa tradução muito assim mais acirrada, que Deus ilumina, é o que significa o nome dele, ou iluminado. Ele tinha uma função importante, por isso ele era uma pessoa muito
influente naquela região, e para a gente lembrar disso, queridos, esse lugar onde Jesus estava era um lugar onde passou a maioria do período dele, do ministério dele, e ali as pessoas estavam inteiradas nas sinagogas, e esse homem Jairo, ele não era qualquer pessoa, ele era um líder, e esse líder dentro da sinagoga, ele que cuidava de toda a liturgia que acontecia, ele que separava as pessoas para fazer oração, olha, você vai orar, ele que indicava, olha, você vai ler o livro, ele era uma dessas pessoas líderes que trazia toda a parte religiosa ali das sinagogas, né? E ele ensinava, ele aconselhava, ele instruía o povo consoante a lei, e além disso ele interpretava as escrituras, e conduzia a sinagoga, a direção de cultos, né? Toda essa parte litúrgica. Então era um homem inteligente, era um homem estudioso, respeitado por todos, todos conheciam. E aqui nós vemos toda a situação dele, né? Um homem importante, com tarefas relevantes entre todos os judeus que eram piedosos, e ele cuidava de toda essa área dentro ali da sinagoga, da igreja. E aqui, o que nós podemos fazer, queridos, é que um homem tão atarefado nas coisas, ou tão envolvido, e enquanto eu li esse texto, né, ele fazia parte, a Bíblia cita, da sua família. Eu não sei se ele tinha mais filhos, mas pelo jeito, pelo estudo que há, parece que ele tinha uma filha única. E essa filha única teve a Bíblia não cita que tipo de doença que ela teve, mas ele saiu de casa com a filha basicamente quase assim, à morte, já estava desfalecendo para morrer. E eu comecei a pensar nisso, que quando alguém está com a filha desfalecendo, a pessoa pode levar, tanto que a mulher do fluxo de sangue falou que gastou todo o seu dinheiro em médicos, e nenhum médico conseguiu fazer, pelo contrário, piorou mais. O pastor acho que até orou um pouquinho no início aqui, dizendo que, Senhor, não são os médicos que vão dar a última palavra, porque, queridos, médicos são uma bênção, usados por Deus, nós amamos, né, assim é que Deus colocou, mas quem tem sempre a última palavra é Deus. A nossa vida não está nas mãos de médico, não está nas mãos de governantes, não está na mão de homens, mas a nossa vida está nas mãos do Senhor. Então, falando deste homem Jairo, para saber a posição, era alguém, pensa comigo, era alguém que todo mundo conhecia, era alguém que diante da sociedade, diante das pessoas religiosas, era um homem inteligente, conceituado, estudioso, que ensinava, que fazia toda a liturgia. E aqui ele se acometeu de um problema sério dentro da sua casa. A sua filha, que ele amava tanto, estava desfalecendo. E a gente começa a pensar, não só falando, queridos, é lógico que esse contexto aqui vai dizer para todos nós que estamos servindo ao Senhor dentro da casa. Ele estava cuidando de todo esse processo, mas, queridos, quando se acomete de coisas, qualquer casa pode acontecer. Nós não estamos livres de nada que acontece. Mas algumas coisas nos chamam a atenção na vida deste homem. E quando aconteceu isso, queridos, ele saiu de casa para procurar ajuda. Ele saiu da sua casa, deixou sua filha lá, quase à beira da morte. A gente não sabe depois quem são aquelas pessoas que vieram informar ele, se é da própria família ou se era das pessoas que estavam na sua casa. Mas a Bíblia fala que ele saiu, e a gente vê que quando Jesus atravessou, lá vendo lá de Gadareno, né? Quando ele chegou na praia ali, a multidão já estava ali aguardando. Por quê, queridos? Porque o ministério de Jesus foi nessa região, ali, né, em redor da Galileia, foi a maioria 80% de tempo de toda a vida de Jesus, do ministério dele, foi nessa região. Então as pessoas conheciam, então as multidões sabiam que ia acontecer aqui. Jesus era o que trazia milagres, Jesus era, né, então, embora muitos ali questionava a religiosidade, o povo muitas vezes questionavam Jesus, mas estamos diante desse parâmetro, desse pano de fundo aqui, para ver o que aconteceu com esse homem chamado Jairo. Ele saiu da sua casa, queridos, e ali houve uma necessidade na sua casa. Então, me chama a atenção, de muitas vezes nós estamos tão atarefados com coisas, ou tão pensando em situações, e talvez você tenha cometido com algumas situações que vêm, ou na área de enfermidade, ou na área financeira, que, queridos, aperta e vem situações difíceis na tua casa. E aqui nos chama a atenção, querido, que esse homem não correu para nenhum lugar. Quando ele ficou sabendo que Jesus deve ter sido informado, porque a multidão chegou, e logo depois que a multidão chega ali, quando Jesus sai do barco, Jairo chega em seguida. E a palavra nos diz que ele
chegando ali próximo de Jesus, ele começou a clamar. E, queridos, é interessante, porque uma pessoa que tem o seu status, tem o seu lugar, e ele que dava ordens, orava pelas pessoas, a Bíblia fala que o primeiro momento de Jairo, e é esse o momento que eu quero falar com você, queridos, e com a minha vida, com a tua vida, que o nosso primeiro lugar de chegar diante do Senhor Jesus é se prostrar aos seus pés, independente das circunstâncias, e independente de quem esteja ali. Jairo chegou e se prostrou aos pés do Senhor Jesus e começou a clamar. E ele falou repetidas vezes. O texto nos diz isso, que ele suplicou, versículo 23, repetidas vezes: a minha filhinha está morrendo, por favor venha, ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Queridos, essas palavras Jairo indicam, falou: olha, eu sei que se o Senhor for lá e colocar as mãos sobre ela, se o Senhor estiver presente, se ali da minha filhinha vai ser curada. Quantos creem nesse poder que Deus pode fazer na tua vida, naqueles que estão assim? Queridos, precisa haver uma fé no nosso coração quanto a isso. Nós precisamos crer o tempo todo, e vem situações, queridos, e me chama a atenção isso, como eu falei, que o primeiro lugar que ele correu, eu não sei se ele tinha ido atrás de médico, mas ele estava nas últimas. É a situação que demonstrava a sua filhinha de 12 anos de idade. Estava ali, e ele correu e se prostrou aos pés de Jesus. Lembra de uma coisa, todas as pessoas conheciam ele, era um homem que era conhecido diante de todos, mas ele veio e se prostrou diante dos pés do Senhor Jesus. Na família, queridos, necessidade de uma filha muito doente, ele deixa a sua casa e vai para onde Jesus estava. Será que isso é alguma chave para nós, querido? Deixar a situação que está. Muitas vezes nós precisamos deixar tudo aquilo que dificulta, tudo aquilo que para nós é uma má notícia, são coisas terríveis, nós vamos deixar tudo para encontrar Jesus. Quem tem passado por tempos difíceis, queridos? Queridos, é uma palavra para a minha vida e para a tua vida. Nos tempos difíceis, queridos, o primeiro lugar de refúgio, de busca, tem que ser Jesus. E quando chegar, querido, esquece quem você é, esquece os status, esquece tudo. O nosso lugar é se prostrar aos pés de Jesus. Ele como autoridade, porque, queridos, quando Jesus, talvez você vê quando Jesus entrou na sinagoga, algumas vezes para ministrar, a Bíblia fala que foi-lhe dado o livro de Isaías. Lembra? As pessoas que tinham, não sei se foi esse homem, porque ele não era o único, mas numa das sinagogas foi dado, e Jesus depois pegou o livro de Isaías e procurou onde estava escrito, né? O Espírito do Senhor Jesus do Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar. Foi dar. Então havia toda uma liturgia, as pessoas tinham autoridade. Talvez esse homem falou: Senhor, da mesma forma que vieram falar: Senhor, tem um homem que construía os templos aqui, você lembra que não é que falou ali, e o servo dele está doente, o Senhor tem, né? E ele falou: basta uma palavra minha, basta uma palavra tua, Senhor, e meu servo será curado. E aqui esse homem poderia falar: Senhor, olha, eu sou aqui, eu sou ali da sinagoga, eu sou o chefe lá, então o Senhor tem comigo. Queridos, ele não foi naquela arrogância, não foi naquele coração, mas ele foi de uma forma humilde e no coração realmente que diz, se prostrou diante do Senhor, e repetidamente ele falou: Senhor, eu preciso que o Senhor vá na minha casa. Senhor, eu preciso que você vá até lá, a minha filha está assim, por favor, venha põe as mãos sobre ela, cura para que ela viva. Queridos, e a Bíblia fala que Jesus, automaticamente, né, no versículo 24, que Jesus foi com ele, e todo o povo seguia, toda aquela multidão que estava ali no mar, esperando o milagre, seguia Jesus, e juntamente com ele. E eu quero dizer isso mais uma vez, queridos. Não importava a multidão, não importava a situação que estava. O que Jairo fez de primeiro, de bate em pronto, ele se prostrou. E eu posso dizer que aqui ele orou ao Senhor, né? É uma oração, direto para Jesus, falando: Senhor, o Senhor precisa de minha casa. Se o Senhor colocar as mãos sobre ela, Senhor, envia cura sobre a minha filha. Se o Senhor colocar as mãos sobre ela, ela será curada. Então ele se prostrou, ele clama, e ele diz: venha à minha casa. Uma das chaves para nós, queridos, é, em primeiro lugar, ir ao encontro de Jesus. Senhor, o Senhor tem que estar na minha casa. Venha para a minha casa. Amém, queridos? Amém? Vamos continuar. Agora, ele estava a caminho, a multidão, tudo.
A esperança, a expectativa daquele homem. Jesus vai para minha casa. Jesus vai lá, vai tocar minha filha, porque ela tem pouco tempo. Querido, ele sabia o contexto que ele deixou em casa, a situação da sua filha. Mas a Bíblia fala que quando ele estava no meio do caminho, Jesus parou. Queridos, e eu posso dizer para você, no meio do caminho, Jesus pode parar. Sabe por quê, querido? Muitas vezes nós queremos orar e queremos que a nossa oração só seja dele. E Jesus parou porque havia uma necessidade ali. Alguém parou Jesus. A atitude de alguém fez Jesus parar no meio do caminho. Mas presta atenção nisso, mesmo que Jesus parou, ou se ele não foi direto como nós queremos, o plano e o propósito dele fazer não muda. Mas Jesus parou. E quando ele parou um pouquinho, e onde Jesus passa, e onde ele para, é porque tem milagres, tem algo para acontecer tremendamente que ele quer fazer. Amém, queridos? Então, mais um papel para nós. Se você está orando, se você está com uma necessidade, de repente você viu que Jesus, ele parou porque ele está fazendo algo, ele continua trabalhando, ele continuou fazendo, ele está ministrando aos corações. Amém, queridos? Agora nós vamos nos atentar com isso. Por quê? Porque nesse momento de parada de Jesus, que aparentemente algo se tornou pior, pode levantar coisas no coração, de querer falar, está vendo, olha, por que não foi, por que não fez? E é isso que nós vemos no texto, queridos. No caminho, Jesus parou. Agora, no caminho também, notícias podem se agravar e até piorar. Esse homem saiu de casa, a filha ainda não estava morta, estava bem debilitada, pronta, e ele foi tão correndo, Jesus, você precisa ir para minha casa. Mas no meio do caminho, queridos, a notícia pode se agravar, e no caso de Jairo, ela se agravou, ela piorou, e na verdade chegaram para ele mensageiros, que era lá da sua casa, e disseram para ele, sua filha morreu. Gente, que notícia terrível, já está aquela situação, um pai já chegou clamando para Jesus, Senhor, se o Senhor for lá em casa, se o Senhor estiver lá em casa, você lembra que alguém fez isso também? Lembra de Marta e Maria? Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui. A nossa esperança muitas vezes é que a gente ora e quer que as coisas aconteçam no mesmo tempo. E a Bíblia fala que Jesus, mesmo na história de Lázaro lá, de Marta, Jesus ainda ficou 4 dias, né? Depois de tanto tempo que ele voltou, e nós sabemos o que aconteceu, porque ele tem poder, queridos. O Senhor tem poder sobre a saúde, o Senhor tem poder sobre toda a morte, nada pode detê-lo. Os planos dele são tremendos, inesgotáveis, amém, queridos? E ele tem olhado por nós. O pastor começou iniciando, né, falando da palavra hoje, dizendo isso, querido, o Senhor conhece antes das coisas. Ele já ele, de uma forma maravilhosa, ele nos fez. O Senhor nos conhece, o Senhor tem o melhor para nós, o Senhor tem uma história linda, que Ele mesmo escreveu sobre cada um de nós, e o tempo dEle, a maneira dEle, é a perfeita, é a grandiosa, é a gloriosa, amém, queridos? Agora, no meio do caminho, quem sabe o que nós estamos vivendo, as coisas, você pensa que vai melhorar, e às vezes pode até que piora a situação, pode chegar mais notícias ainda, olha, Jairo, a sua filha morreu. E o mais agravante que pode acontecer, queridos, porque a situação já é terrível. Notícias são terríveis. Mas, no meio do caminho, pessoas vão tentar fazer você voltar para casa sem a bênção. Cuidado, a gente sempre alerta isso, queridos, que é um alerta para as nossas vidas, mas quer dizer, é um alerta para a tua vida também. Sempre a gente comenta, cuidado com aquilo que pessoas falam no teu coração. Cuidado aonde você busca. Lembra o contexto. Entra na história, no contexto. Jairo se aproxima, se prostra a Jesus, e Jesus está indo. No meio do caminho, para tudo, e Jesus dá atenção, peraí, alguém me tocou. Os discípulos já estavam ali, Jesus, mas todo mundo está te apertando. As pessoas, não, ninguém quis falar. E a mulher apresenta. Imagina o coração de Jairo nessa hora, né? Se ele tivesse zap ali, né?
Daí como que está a coisa? Nós já estamos chegando, aí parou o homem aqui, ó. Não tinha como saber notícias lá. Mas ele estava indo no meio, parou, ele teve que parar, queridos. Eu imagino que Jairo estava do ladinho de Jesus, quando essa mulher tocou nas suas vestes. E quando Jesus falou, alguém tocou em mim, imagina, Jairo está do lado, falou, e a mulher se apresenta, e ele fala, filha, tua fé te salvou. E logo em seguida, presta atenção, querido, e agora coincidência ou não, detalhes ou não, a Bíblia fala que a filha de Jairo tinha quantos anos? 12 anos. A mulher que foi curada tinha 12 anos que ela sofria dessa hemorragia. Jairo vê algo poderoso acontecer com aquela mulher na sua frente, ela testemunhando de cura. E ele com uma necessidade lá na sua casa que está a caminho. E ao mesmo tempo que ele vê um milagre, notícias tremendas, talvez o povo estava celebrando ali, os discípulos, olha, a cura que estamos vendo. Naquela hora, chega a notícia de mensageiros. Jairo, tua filha morreu. E não só isso, vem aquela voz que eu quero, querido, em nome de Jesus. Se nós estamos caminhando e Jesus está indo com a gente, mesmo que ele pare, cuidado com quem você está ouvindo, cuidado dos mensageiros que você ouve. Porque essas pessoas começaram a falar, tua filha morreu, para de incomodar agora o mestre. Não incomode mais o mestre. Acabou, Jairo. Volta para casa. Agora, o grande detalhe que nós temos, que Jesus estava ali e ele ouviu isso. Então, queridos, no caminho, pessoas vão tentar fazer você voltar para casa sem receber tua bênção. Sem aquela busca, sem aquele tempo de oração. Agora, no caminho também, nós precisamos entender, Jesus está presente. Jesus não foi embora, queridos. Jesus estava ali. Ele ouviu. Versículo 36, Jesus, porém, ouviu essas palavras, e ele disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia. Duas palavrinhas, chaves ali, né? Dizendo assim, do medo, olha, não tenha medo, Jairo. Não tenha medo dessas más notícias. Simplesmente creia naquilo que você veio buscar. Porque se Jesus está indo, querido, Jesus não vai parar. Imagine se Jesus ia parar e falou, ó, Jairo, estava indo. Mas parou, eu não consigo fazer mais nada. Não, nós estamos diante daquele que tem domínio sobre tudo. Amém, queridos? Jesus tem domínio sobre tudo. Ele tem todo o poder que se alguém encosta nas suas vestes é curado na mesma hora. Por quê? Porque Jesus falou, filha, tua fé, se tem fé no coração, Jesus faz milagres e maravilhas. Amém, queridos? Então não importa aquilo que está passando, se Jesus está caminhando com você, querido. Agora, a gente sempre tem que entender, nunca vai ser da maneira que nós pensamos, de como nós imaginamos, mas se Ele está conosco para saber, Ele tem a resposta e a direção certa para tudo. Amém, queridos? Fala para o teu irmão, meu irmão, não tenha medo, só creia. Creia nas promessas, amém? Agora presta atenção, queridos, a Bíblia não cita quem é esses mensageiros, como eu falei, pode ser alguém próprio parente, pode ser alguém da própria casa, pode ser alguém da própria igreja. Se ele era conhecido, um homem religioso, um homem que cuidava da sinagoga, quem sabe todos da sua casa, era alguém. Então isso nos indica que nós precisamos andar com homens e mulheres espirituais, precisamos andar junto com homens e mulheres de fé, e que oram e que incentivam. Amém, queridos? Amém? Fala para o teu irmão, meu irmão, se você for falar comigo, me ajuda a orar. Amém? Me incentiva aí, me encoraja, que eu vou te encorajar também. Que o Senhor levante nessa casa homens e mulheres que são encorajadores, amém, queridos? Homens e mulheres de fé, que não vão falar, ó, não adianta não adianta você ir para as reuniões, não adianta você ir. Adianta sim, querido. Tem alguém que vai te incendiar e fala assim, vamos junto, amém? Veio uma má notícia, querido.
Agora, no meio do caminho, nós precisamos deixar de ouvir e se afastar da multidão e das pessoas que tumultuam e lamentam, para estar com Jesus e com quem Ele indicar. Quem que fez isso? Presta atenção, queridos. Por que é importante isso? E é algo que muitas vezes quer nos atrapalhar, queridos. E aquilo que vai te atrapalhar não são coisas. Tem gente que dá muito nome e vazão para o diabo. Não, porque o problema da minha vida, o negócio é que o diabo, ele está fazendo isso. Que ele tem coisas que o diabo, ele pode fazer, mas tem coisas que o diabo não faz não, gente. Tem coisas que é nós que entramos mesmo. Tem coisa que nós ouvimos pessoas que podem ser inspiradas por ele, mas nós vamos estar atentos ao que Jesus fala. Porque se ele falou, não tem voz nenhuma que vai contra aquilo que Jesus já determinou. Amém, queridos? Então aqui nós vamos, porque olha, o versículo 37. Jesus então, depois de estar ali, né, ouviu, falou, olha, Jairo, não tenha medo, creia somente. E lá no versículo 37 ele diz, olha, então Jesus, o que ele fez com a multidão? Deteve a multidão. Jesus deteve a multidão, não deixou que ninguém o acompanhasse. Por quê, queridos? Se Jesus fez isso, é uma coisa que nós vamos nos atentar. Cuidado com aqueles que estão querendo acompanhar, que é apenas multidão. Tem muita gente que quer só sugar Jesus, e ele sabia. Você vai ver, nesse mesmo contexto, depois você vai ver que são alguns que aproveitaram só da multiplicação. E tem vez, queridos, que muitas vezes a multidão ela atrapalha. Jesus deteve a multidão e não deixou ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Verso 38. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então ele entrou e perguntou, por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem. Levou apenas o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Queridos, algumas palavras-chave que eu notei aqui, que nós vamos ver o que Jesus fez. Em primeiro lugar, ele deteve a multidão, não deixou ninguém acompanhar. E quando ele chegou na casa, ele fez todos saírem. A Bíblia fala que são palavrinhas-chave que a gente viu, queridos. No momento que está ali, é lógico que existe uma pressão, existe um sentimento, existe aquilo que do natural, ele ocasiona tudo aquilo. Imagina, uma menina de 12 anos, já chama atenção, mas dentro da casa havia luto, dentro da casa havia morte, dentro da casa havia uma sentença natural, alguma coisa. Imagina o espírito que estava naquela casa de morte. E quando Jesus ele chega, ele encontra ali choro, e ele falou, grande tumulto. Por quê? Porque o homem era muito conhecido. Jairo tinha, e havia um tumulto ali. A gente sabe que naquela época também, não sabia quanto tempo essa menina havia morrido, mas a gente sabe que eles contratavam também o pessoal para chorar. Então, alguns estudiosos indicam que pode ser esse mesmo pessoal, porque se são contratados para chorar, chore. Quando Jesus falou que não morreu, falou, ainda apenas dormem, eles pararam de chorar e começaram a fazer o quê? Rir de Jesus. Pessoas estão ali só contratadas, mas havia uma multidão ali. Queridos, já no caminho, Jesus deteve a multidão, falou, olha, não acompanhe. Eu creio que ali ele deu trabalho para os outros 9. A Bíblia fala que Jesus desceu com 3 discípulos. E ele falou para os 9, cuida da multidão, não deixe ninguém me seguir. Deteve a multidão, ficou lá, e ele desceu com Pedro, Tiago, e com João, e com o pai. Quando chegaram na casa, encontraram tumulto, choro, lamento, aquela situação. E Jesus, porém, ele falou, olha, parem com isso agora. Por que todo esse tumulto? Por que todo esse choro? A menina não morreu. Ela apenas está dormindo. Jesus não estava dizendo que ela estava de fato morta ali, mas Jesus falou, olha, eu sei o que eu vou fazer daqui a pouco. Lembra quando Jesus falou para Lázaro também a mesma coisa? Quando chegou a notícia, Jesus, tem um amigo, Lázaro, e Jesus, quando ele falou assim, Jesus falou, vamos para lá, porque Lázaro está dormindo e eu vou lá para despertá-lo.
Não, Jesus, se ele está despertando é porque aí vai passar. Não, Jesus falou, não, ele morreu. É a expressão que se usa, mas essa menina estava de fato morta. E Jesus, no contexto, ele sabe, para ele, queridos, que dormir, morrer, ele tem toda a autoridade. Mas, queridos, olha como é importante você saber o ambiente que está. Queridos, Deus nos chamou para a gente mudar ambientes também. Nós temos uma autoridade. Se você vê um ambiente na tua casa, você vê um ambiente que está tumulto, você tem que falar assim, ó, em nome de Jesus, aqui na minha casa não. Você tem que expulsar todo aquele tumulto, toda aquela tristeza, toda aquela situação, porque Jesus está indo. Jesus está ali com você. Amém, queridos? Amém? Então Jesus, ele chegou naquele lugar, fez todo mundo sair. E ali que é o contexto, lembra que nós estamos nesse mês falando sobre família. E Jesus só falou assim, olha, só vai ficar aqui o pai, a mãe e os 3 discípulos que ele levou. Eles entraram no quarto onde a menina estava deitada. Jesus pegou na sua mão. Para os religiosos críticos, o pessoal daquela época lá, Jesus estava fazendo uma coisa terrível, porque não se podia tocar nos mortos. Mas Jesus não tocou, a gente vê um certo um amor, esse carinho que ele tocou no seu braço e falou, Talita cumi, quer dizer, menina, levante-se. Ela levantou de imediato e começou a andar pelo quarto. E todos ali que estavam ali se admiraram. E Jesus entregou para a família e falou, agora, alimente. Não contem para ninguém daquilo que aconteceu e vão e alimente ela. Mas ali, queridos, nós vemos algo tremendo no contexto de uma família. Jesus, que está no nosso meio, ele não mudou, é o mesmo. Se ele tem chamado para a nossa casa, muitas vezes nós temos que mandar embora tudo aquilo que é lamento, tudo aquilo que é tumulto, tudo aquilo para deixar somente ali. Famílias, muitas ali, Deus vai trazer a vitória, queridos. Jesus vai trazer a última palavra naquele lugar. Jesus, versículo 43, eu notei aqui, o milagre da vida. Depois disso, ele disse, não contem a ninguém e deem algo para ela comer. Eu entendi isso, comecei, olha, cuidem dela, 12 aninhos, cuide dela, Jesus deu ordens bem claras para eles, olha, não contem a ninguém o que havia acontecido, e depois mandou, ele deu ordem para que desse algo para ela comer. E depois Jesus saiu daquele lugar e voltou com seus discípulos. E desse entendimento que trouxe no meu coração, querido, de dar algo para comer, ele falou, olha, você precisa alimentar essa menina agora, alimente com essa expectativa, alimente ela com tudo que eu tenho feito, aquilo que eu tenho declarado neste lugar. Seus 3 discípulos, para mim também, queridos, presta atenção, no lugar de morte, no lugar de situação, você tem que levar as pessoas certas para aquele lugar. Dentro do oikos de Jesus, ele podia ter os 12 discípulos, que ele ensinava, que ele tinha aquele relacionamento, mas dentro desse relacionamento você vê que em momentos bem sérios, de tumultos, de situações difíceis, Jesus levava os 3, Pedro, Tiago e João. No Getsêmani, quem estava com Jesus? Pedro, Tiago e João. E o pessoal ainda sabia que quando precisava de um só que conseguia chegar mais perto, que até reclinar na ceia, era João que reclinava, no peito de Jesus, tinha aquela intimidade. Então, queridos, isso é uma chave para nós também. Porque nós vamos ter pessoas que caminham com a gente, que vai estar junto com milagres, vai estar exercendo aquilo ali, onde você pode levar junto, para você exercer o ministério, aquilo que Deus tem para a tua vida. Então, isso é uma chave para nós, em se tratando de liderança e pessoa com quem você deve andar, querido. Às vezes até momentos, e até podemos falar, no meio da liderança toda, você pode ser um líder, mas tem momentos, querido, que Jesus não levou os 12 com ele. Tem momentos que são, você entende isso, querido? E tem momentos ainda, que Jesus falou, fiquem aqui e só orem. Se ele mandou orar para fazer só o quê, queridos? Alguém poderia caminhar um pouquinho mais para estar Jesus na conversa dele com o Pai naquela hora? Não. Eu vou ali com o Pai, vocês ficam ali. Jesus ainda voltou 3 vezes com aquela esperança no coração dele, que os 3 ali estivessem orando.
E ele falou, vocês não podem nem vigiar comigo nem uma hora. E quando ele saiu dali, ele não falou, olha, falei com o pai, e agora o negócio está... Jesus não, ele falou, olha, já está certo o que tem que ser feito. Eu não sei o que os discípulos pensaram naquela hora. Consegue entrar na cabeça isso, queridos? Que tem coisas que estão definidas e é diretamente com o pai, isso é uma chave para nós. Tem coisas que ninguém vai poder te ajudar, tem coisas que é você com o pai. O nosso papel como intercessores que Jesus pediu para os discípulos, e que nós vamos entender na oração, eu não sei o que está acontecendo, mas Jesus me falou apenas para orar. Eu vou orar e eu estou junto. Amém? Quem você quer ser? A multidão? Você quer fazer parte dos 12? Você quer ser um dos 3? Porque, queridos, isso fala realmente de intimidade daqueles que você chega mais próximo. Está dando para entender, queridos? Há níveis que Deus estabelece, e há níveis que... E esse contexto é tão maravilhoso, a gente vê, queridos. Que nós vemos depois que o coração do homem nosso é enganoso até. Queridos, não era nem isso que eu ia falar, mas eu creio que o Espírito Santo está nos dirigindo para falar sobre isso. Vocês lembram depois que quando Jesus ressuscita, e um pouco antes dele ser levado aos céus, que ele aparece lá, quando os discípulos saíram para pescar, é onde ele tem naquela fogueira, aquele momento que ele tem uma conversa com Pedro, que ele chama Pedro à parte e fala, Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? 3 vezes. E Pedro, Senhor, tu sabes todas as coisas na última vez, tu sabes que eu te amo. Então você apacenta as minhas ovelhas. Mas Pedro, mesmo tendo aqui, passa João ali e fala, Senhor, e o que vai ser dele? Qual que é a resposta de Jesus? Pedro, se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Segue-me você. Tem coisas, querido, que nós vamos saber que ele tem toda a autoridade. Nós não querer saber demais as coisas, querido, é futricar coisas que não é o nosso papel. Sim ou não? Nós vamos saber o lugar que Jesus nos colocou para fazer. Há uma autoridade que ele delega e há uma coisa tremenda. Então, o Senhor tem nos chamado a exercer algo tremendo nesses dias, querido. Há uma autoridade que ele delegou sobre nós. E eu quero voltar para o texto nesse sentido da família. Você viu que o que Jesus fez esse aqui também no contexto dessa casa, dessa família, queridos. Uma família que o primeiro momento era uma sentença de, quem sabe, horas ou minutos de não ter mais solução. Naqueles momentos que falaram, não tem mais solução, está desfalecendo. Esse homem foi buscar Jesus onde ele estava. Foi lá Jesus. E o primeiro momento dele, queridos, esse que eu quero frisar, mas é que não importa a posição. Eu até anotei para a gente fechar esse tempo aqui. Qual é a sua posição? Não pense, presta atenção, queridos. Não pense na tua posição, ou dentro da casa de Deus. Não pense na sua posição diante da sociedade. Não pense diante disso. Realmente, o nosso lugar diante do Senhor é de nós nos quebrantarmos diante dele. Diante do Senhor é lugar de prostrar aos seus pés. É lógico que diante da sociedade, diante que tem o lugar que Deus nos colocou, mas sempre o maior e o melhor lugar de que está, de que milagres vão acontecer quando nós nos quebrantamos diante dos pés do Senhor. E ali nós clamamos, Senhor, é o Senhor que eu confio. Se o Senhor for na minha casa, estender as mãos sobre a minha filha, ela vai ser curada. Queridos, que Jesus chegou, não que Jesus, ele viu o clamor daquele pai, e ele falou, estou indo com você. Queridos, mas é tão sério isso, que mesmo no caminho, querido, nada, Jesus não é aquele que fala, não, eu tenho horário tudo marcado, então mulher, vocês pedem, alguém tocou em mim, eu sei que saiu o poder, mas eu sou o cara, né? Jesus não era assim também. Ele queria ensinar o povo, ele queria ensinar algo, e ele queria declarar para aquela mulher, que mulher, a tua ousadia, a tua fé te salvou e te curou. Por um momento, poderia ser a sentença daquele homem. Mas Jesus, quando ouviu falar assim, olha, não importune o mestre, ele falou lá, Jairo, olha para mim, não tenha medo, creia. Talvez o Senhor está falando para muitos nessa noite aqui de nós, que não tenha medo, querido, só creia na palavra do Senhor. Se o Senhor está junto, queridos, quando o Senhor está junto, não há situação alguma que vai interromper.
Se o Senhor está no barco, que momentos antes esses discípulos experimentaram algo tremendo do Senhor. Ele estava no barco, veio tempestade. Senhor, nós vamos morrer. Jesus levantou e falou: mar, acalme-se, vento, cesse. E eles concluíram a jornada, libertou um homem. Eu não sei se você teve curiosidade de ver isso, mas aquele gadareno, pelo menos depois fala que os demônios que estavam nele lá, que aquela legião, pediu para serem, olha, não nos mande para outro lugar, deixe nós ficarmos por aqui na região mesmo. Falou, ó, tem uma manada de porcos ali. E eles entraram nos porcos, e a Bíblia fala que 2.000 porcos caíram um precipício abaixo naquilo lá e se afogaram. Agora, se num homem, podia ter até mais, mas vamos supor, se num homem, queridos, tinha 2.000 demônios, você imagina qual era o estado daquele homem. A Bíblia fala que amarravam seus pés com corrente, suas mãos, e ele despedaçava as correntes. Um homem que vivia nos cemitérios, atormentado, sem roupa, nu, e Jesus foi naquele lugar, e a Bíblia cita que ele libertou aquele homem fez algo tremendo. Por uma pessoa liberta, mais de 10 cidades foram ministradas pelo poder de Deus. Jesus volta, quando chega naquele mar, voltando assim, encontra a multidão, ele já encontra esse pai que se dobra diante do Senhor. Senhor Jesus, o Senhor vai na minha casa. O Senhor Jesus, a caminho da casa, tem um encontro com aquela mulher do fluxo de sangue, cura aquela mulher, vai para casa, manda a multidão parar, manda aquela turma parar daquele berreiro, aquele choro, aquelas coisas, muda uma situação da casa, restaura essa família, traz uma alegria para aquela casa, onde havia morte, já não tem mais morte, existe vida. Você consegue compreender isso, queridos? O que Deus faz, o que Jesus está fazendo. Então, a pergunta que eu quero fazer para você, Senhor, qual é a sua situação? Qual é a tua posição? Em que situação você se encontra? Não importa, querida, a situação. O nosso lugar é se prostrar diante do único que pode resolver, Jesus Cristo. Amém? Só Ele pode resolver. Então, Jesus tem todo o poder, queridos. E aqui, como eu falei, é mostrado uma sequência. Só nesse texto, que se a gente acompanhar um pouquinho, só nessa sequência, nós vemos o poder que é mostrado de Jesus, querido, sobre demônios, desse jovem de Gadareno, lá de Gesareno, o poder que ele tem sobre as enfermidades, essa mulher do fluxo de sangue, e o poder que ele tem sobre a morte. Ele ressuscitou essa menina. E não só, queridos, qualquer outro problema, mas só num contexto. Jesus veio para ministrar isso aos discípulos, ministrar a multidão e ministrar o nosso coração nessa noite. Você crê que Jesus pode fazer algo mais, querido? Jesus está caminhando com você? Quero que você fique em pé, em nome de Jesus. Por isso que a nossa família, queridos, é um lugar de busca até o fim. Não pense e não ache que já está tudo acabado. Mesmo que talvez não tenha solução. Se você pegar um outro texto, diz que essa notícia, o pai já chegou dizendo que a filha estava morta, mas para o coração de Jairo, queridos, eu penso que a forma que ele deixou sua filha em casa, era questão de minutos, ele sabia que ia acontecer. Por isso que eu vejo que o desespero, que ele diz, olha, em qualquer situação que nós tenhamos, eu estou falando de uma enfermidade, de uma situação de morte que está no texto, mas aqui eu quero declarar para cada um de nós nessa noite, queridos. Pode ser uma situação que você está vivendo, que não é uma situação na enfermidade, assim, mas pode ser uma situação familiar, pode ser uma situação que você não vê solução, você acha que tudo está, olha, não tem jeito, eu estou à beira de uma, só eu sei o que eu tenho passado. Talvez você tenha esse pensamento, talvez você tenha colocado, só eu sei os momentos que eu tenho vivido, só eu sei, queridos, este é o momento que talvez só você sabe. Mas o lugar que eu quero propor para você nessa noite é como esse homem saiu da sua casa, num ambiente que ele estava a minutos dele ficar ali e viver de fato uma tristeza, uma perda, minutos de falar, olha, não tem que se fazer, então eu vou deixar acontecer. Não, Jairo saiu da sua casa e ele foi em busca daquele único que pode resolver todas as coisas, o Senhor Jesus.
E ali não só chegou, ai Senhor, me dá, não é um me dá. A atitude dele de sair correndo e se prostrar, é falar, Senhor, eu deposito diante do Senhor toda a minha posição, toda a minha inteligência, tudo que eu tenho ensinado, tudo que eu tenho falado. Eu me coloco aos seus pés falando, Senhor Jesus, se o Senhor fizer, se o Senhor estender as mãos sobre minha filha, ela vai ser curada. E eu creio que o nosso coração precisa estar assim, queridos. Talvez o teu emocional está tão abalado, as tuas coisas estão tão falando, não tem jeito, não tem. Eu quero declarar uma palavra para você em nome de Jesus. Isso é palavra de multidão. Isso é palavra de mensageiros que vêm, olha, não importune mais o mestre. Você não tem mais jeito. Mas eu estou aqui para te declarar uma mensagem dos céus, de fé e esperança no teu coração. Se você se prostrar diante do único Senhor Jesus, que pode resolver, deixando toda a posição, deixando toda a situação, simplesmente falando, Senhor, eu me rendo aos teus pés. E eu confio que o Senhor, se o Senhor tocar, colocar as tuas mãos, algo tremendo vai acontecer. O Senhor está falando com você nessa hora aqui. E eu quero te dar a oportunidade, nesses minutos, tempos que nós temos, de você, de fato, fazer nesse lugar, sair do teu lugar. Jairo poderia ficar lá na caminha, lá segurando a mão da sua filha, e mandando alguém, gente, ele tinha tanta gente que podia fazer isso. Oh, orem por mim, faz isso, vai lá chamar, vê se Jesus quer vir aqui. Não, ele largou tudo ali e falou, eu vou, eu preciso neste lugar. Ele foi até Jesus, se prostrou diante dele. Se o Senhor falou no teu coração, que não importa a área que você está vivendo, eu sinto uma palavra aqui no sentido geral, mas se você fala, olha, e você precisa sair do teu lugar, correr e se prostrar diante do Senhor, fala, Senhor, eu quero colocar meu coração diante do Senhor, amém? Enquanto nós cantamos esse cântico, se você precisa vir para o altar do Senhor e aos pés dele, vem para este lugar, se quebranta diante do Senhor, deixa o Senhor ministrar o teu coração, em nome de Jesus, amém, queridos?